Vamos ao quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Leonardo Otafim, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Leonardo, já é a segunda vez que você participa com a gente aqui, né? Sempre trazendo as informações para o público de Piracicaba. Vamos falar então sobre cirurgia. Da outra vez que você esteve aqui, nós falamos, eu até falei, né, um aluno meu que fez a cirurgia. Daquela vez que nós conversamos, ele ia entrar em cirurgia. E eu encontrei com ele semana passada, mas ficou perfeito. É incrível, né? Que ele tinha essa questão do... Era para frente o queixo aqui, né? O prognatismo. Nossa, melhorou muito. A dicção dele melhorou, a respiração. Ele me contando que as melhoras, assim, não só estética, como a questão mesmo para dormir, para respirar. É muito boa essa cirurgia, né? Nossa, excelente. Agora, quem tem medo, não precisa ter medo, né? Não, é dormindo, assim, é geral, dorme, não vê nada, não sente nada. Ele falou que a recuperação também foi muito boa. É rápida, é muito boa. Essa parte aqui recupera muito, né? Muito bem, né? A dor é praticamente inexistente pós-operatório. Eles reclamam muito mais de dor de extração no terceiro molar incluso, por incrível que pareça. Vamos falar do Hospital aqui de Piracicaba, né? Nosso querido Hospital Fornecedores de Cana. Aliás, um abraço, o Dr. Coral está assistindo, o Sr. Coral está assistindo, muito obrigado pelo apoio, acompanhando com a gente aqui. O hospital, as cirurgias que acontecem, né, no hospital, enfim, toda a equipe, né? Queria que você falasse um pouquinho, assim, né, de toda essa estrutura que tem o hospital. Tá. Bom, primeiro, muito obrigado por estar participando aqui, ter a oportunidade de falar um pouquinho do Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, né? Que iniciou em 1967, com José Domingos Aldrovandi, né, com a finalidade apenas de atender o produtor rural, que hoje se expandiu tanto, né, atingindo uma macro-região, já sob a direção do senhor José Coral, um abraço para o senhor que está nos assistindo, atingindo essa macro-região de 1,4 milhões de habitantes, que hoje temos 1.300 colaboradores, 280 médicos, estão sendo contratados mais 10 médicos, acho que agora, e temos 277 leitos, sendo que 60% desses leitos é destinado ao SUS e 40% é destinado a convênios e particulares. E é um hospital de referência, fazem lá, né, transplante cardíaco, tem transplantes de medula óssea, transplante de rim e transplante de córnea. Então é um hospital de referência. E na minha área, da área de cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, nós fazemos muito traumas anifácidas acidentados, fazemos cirurgia ortognática, que você estava comentando no início, né, aqueles pacientes que têm uma deformidade dentofacial, ou ele tem muito mento, aquele queixo grande, ou o queixo longo, ou o queixo curto, ou o maxilar está pronunciado, ou não está pronunciado, ou tem uma assimetria facial. Então fazemos esse tipo de cirurgia. E agora, um pioneirismo no Hospital da Cana, né, que foi a primeira vez que fizemos a prótese de côndilo, concomitante juntamente com a cirurgia ortognática. Então as duas cirurgias foram realizadas juntas, né? A prótese de côndilo, essa cirurgia que o senhor falou foi a primeira vez feita no Hospital de Cana, foi a primeira vez que foi realizada essa cirurgia junto com a cirurgia ortognática. É interessante a gente entender, né, do que se trata essa cirurgia um pouco. O senhor estava dizendo do queixo, né, quando ele é para frente, quando ele é curto, mas essa cirurgia não é disso. Pode ser realizado junto, porque esses problemas eles podem estar associados. Que uma DTM, né, que é uma disfunção da articulação temporomandibular, ela pode levar o paciente a ter uma deformidade facial. Ou a deformidade facial pode levar também ele a ter uma DTM, que é uma disfunção da articulação temporomandibular, problema da articulação. Então você tem que diagnosticar, ter um bom diagnóstico, um bom exame clínico, para você detectar esse problema na articulação anteriormente da cirurgia ortognática. Não é interessante você fazer uma cirurgia ortognática em um paciente que tem uma DTM, que você vai agravar essa DTM, essa desordem da articulação temporomandibular. Quando você detecta esse problema na articulação temporomandibular, ou você faz a cirurgia da articulação primeiro, depois a ortognática, ou o ideal é fazer as duas juntas, né? Faz um tempo cirúrgico só, as duas cirurgias daí. Agora, Otafim, como é que eu entendo que eu tenho um problema aqui de articulação? Quais são os sintomas? Como é que eu percebo? Porque a questão da outra operação que é feita, né? Que é a questão do queixo grande, curto. É perceptível. Agora, porque é aqui que vai a prótese, é isso, né? Isso, vai substituir essa parte da mandíbula, né? Que é a mandíbula, aí temos o côndilo mandibular, que ele se apoia no crânio, né?
que é uma articulação... um engate, né? É um encaixe. Tem a fossa condylar do osso temporal e tem o côndilo do osso mandibular que se encaixa ali, que vai fazer a articulação, que é a articulação mais complexa do corpo humano. Puxa. Né? Que ela faz uma de abertura, fechamento, de deslize, então é uma articulação bem complexa. Aqui está uma imagem de uma prótese de côndilo, entendeu? Essa imagem da prótese não é o côndilo natural, é uma prótese de côndilo. Então temos a parte craniana, que fica no osso temporal aqui em cima, e essa parte fica parafusada no osso da mandíbula, então, substituindo aquela articulação que está doente, que tem inúmeras patologias que acometem a articulação. E como você me perguntou, são dores, né? O paciente tem dores. Então nós temos que fazer muitos exames para saber se as dores são de origem da articulação ou tem origem em outros fatores. Pode ter fatores neurológicos, uma neoplasia, um AVC. Então descartando todas essas possibilidades de dores de cabeça, de então é dor na cabeça mesmo, tem dor dores. De cabeça, sempre dor de cabeça, dor a causa pode estar aqui. Pode estar aí. Puxa. Tem casos, 25%, que são assintomáticos. Então você tem que prestar muita atenção. O paciente não tem dor, então você passa desapercebido muitas vezes. Mas são pacientes assintomáticos, mas a grande maioria dos pacientes apresentam dores nessa região temporal, massetérica, e a região aqui atrás, externo-climastoideia, né? A região aqui da atrás. cervical. Aqui atrás, trava aqui atrás. Fica travado, e o problema é da articulação temporomandibular. Geralmente eles vão procurar sempre um ortopedista, um neurologista, depois acabam caindo no cirurgião bucomaxilofacial, porque o problema veio da articulação. Às vezes é a última coisa a pensar, né? Que seja da articulação, seja de coluna, enfim, né? Até na cabeça, por conta da dor, e é justamente por conta da... que tem que estar o sistema estomatognático, que é o sistema de tudo que a gente está vendo aqui, enxerga, né? São os músculos, os nervos, a face em geral, os músculos da deglutição, tem que estar tudo isso em harmonia. A oclusão dentária, a hora que você morde, tem que estar em harmonia com as estruturas neuromusculares. Estando em harmonia, você não vai ter dor. Teve algum fator que não está em harmonia, você vai ter um fator dor. Aí vamos ter que pesquisar essa dor para saber de onde que ela vem e se é oriunda da articulação. Antes da gente entrar, coloca de novo a foto para nós aqui, por favor. Antes da gente entrar, eu quero saber o material, como que é feita essa cirurgia, mas voltando à questão do sintoma. O estralo, né? Eu ouço muito falar nisso, comigo já aconteceu algumas vezes, aquele estralo quando você está mastigando, quando você vai bocejar, você sente o estralo aqui. Pode ser também um sintoma? Sim, o estralo é um sinal, é um barulhinho, faz uma crepitação. Essa crepitação, geralmente, é uma redução do disco articular. Nós temos um disco, né, que separa o osso da mandíbula do osso do crânio. Sim. E esse disco, quando você abre e fecha a boca, esse disco tem que deslizar. Muitas vezes ele prende, ele dá um estralo. Isso. Ele dá um estralo, mas volta na posição normal de novo. Então fala que é com redução, porque ele voltou na posição normal novamente. Tem alguns que ele não volta na posição normal. Então fala que é assintomático. Que é esse que é o assintomático. Você não tem dor e está com problema no disco. Problema no disco. Então ele fica anteriorizado ou posteriorizado, sem barulho, sem nada e sem dor, mas porém com uma limitação de abertura. E tem alguns casos com uma abertura exagerada, que tem o mesmo problema, que não reduziu no côndilo. Não reduziu o disco articular. Então a articulação temporomandibular é uma muito complexa, né? Que para detectar o problema total, o ideal é ter uma equipe multidisciplinar, né, envolvendo o cirurgião dentista, especialistas em ATM, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, que 50% dos casos, quando o paciente está estressado, ela fica rangendo. Essa questão também, hoje em dia, a gente fala de estresse, mas quem não range os dentes, né? Você está dirigindo, você está aqui, é tenso, e a tensão ela sobe, e parece que a ponta da tensão, a ponta final, é nos dentes. E você fica ali, tenso, né? É a doença da modernidade, da cidade grande, né? O estresse, né? Que o pessoal do campo tem muito pouco. Tem muito pouco isso daí. O pessoal mais da cidade, a maioria das pessoas tem o apertamento dentário, range. No campo, tá vendo? Se bem que essa falta de chuva, até o pessoal do campo tá ficando nervoso, não tem jeito, viu? Agora, doutor, na questão dessa cirurgia, que nem o Neto estava falando, quando é o queixo para frente ou é curto, a gente consegue notar. Agora, quando é esse o problema, né? A questão da articulação, a gente consegue a olho assim enxergar? Tem alguma diferença do antes e o depois da cirurgia? Tem a diferença porque geralmente quando o paciente tem um problema articular, né, que está com um problema numa DTM assim avançada, né, que seria uma reabsorção desse côndilo, começa a diminuir a massa óssea. Então o côndilo desse tamanho, ele começa a diminuir a massa óssea. Quando começa a diminuir essa massa óssea, você começa a perceber que o mento começa a ir para trás.
Então ele era normal, igual você está normal, daí você vai percebendo que o seu queixo está indo para trás. Então, porque está perdendo a dimensão vertical posterior. Está diminuindo a altura, está reabsorvendo aqui, está diminuindo. E também começa a apresentar uma mordida aberta. Você fecha a boca aqui e fica um vão aqui na frente. Então você começa a perceber, você percebe, os outros muitas vezes que não conhecem você, acham que você é daquele jeito. Agora sua família percebe. Que foi tendo essa alteração. Você não tem esse queixinho para trás agora. Eu trouxe a foto de um paciente, né? Com o antes e o depois, para a gente poder entender, né? Então esse paciente que foi operado agora, faz 3 meses atrás, no Hospital da Cana, foi o pioneiro. Ele é um paciente, tá vendo, queixo curto, né? Não tem a ausência de mento por conta de não ter articulação temporomandibular. Ele tem ausência. Ele não é que ele teve uma reabsorção, ele tem a ausência total da articulação temporomandibular. Isso faz com que a mandíbula fique retraída, né? Dando um micrognatismo. Sim. Então foi feito um avanço dessa mandíbula com a prótese de côndilo, devolvendo o perfil harmônico do paciente. Sim. Né? Devolvendo a função mastigatória desse paciente, a funcionabilidade dele e, logicamente, né, a autoestima desse paciente melhorou muito. E o que é muito importante, a respiração melhora. Que pacientes dito classe 2 é quando o paciente tem queixinho curto. Tá? Eles têm muito ronco. Sim. E tem episódios de apneia obstrutiva do sono, que ela dorme e acorda repentinamente, puxando o ar do mundo. Aí dorme de novo e tem vários episódios. Essa cirurgia também serve para curar esse problema de apneia do sono. Então, juntamente com o perfil harmônico, devolvendo a articulação, devolvendo a função mastigatória, devolvendo a autoestima e melhora a respiração do paciente. O material que é usado, eu queria que você falasse um pouquinho desse material que é usado e como que é feita a operação, né? Porque a gente está entendendo assim que aparentemente, né, esteticamente já melhora bastante e os benefícios. Que tem até foto de uma tomografia, né, para a gente ver por dentro. Ótimo. A tomografia mostra a ausência do côndilo dele. Então, tá tem uma tomografia, aqui a mandíbula e aqui seria o côndilo. O côndilo ia continuar aqui. Pode abrir aqui para nós, o Fábio vai aproximar, fica mais fácil. É que o doutor está explicando e está mostrando para nós. Abre aqui para nós a câmera, ó. Isso. Vai lá, por gentileza. Tá. O côndilo seria aqui. Aqui seria o côndilo. Não tem, tá reto aqui, ó. Parece que foi feito um corte. Sim. Então, no caso dele, foi realizado a parte do côndilo nessa região. E foi colocado a parte da craniana, que tem que ter também, não tinha. Que seria a base que vai sustentar, a base né? Vai sustentar o côndilo aqui, sim. Vai sustentar aqui o côndilo. Sim. E quando você faz isso, você abaixa essa mandíbula aqui. É bem complexo, você abaixa. Hein? É bem complexo. Bem complexo, bem complexo. Você abaixando aqui a mandíbula, você já está protruindo essa mandíbula, né? Então você abaixa e protrui. Já vai para frente, já esticando toda a musculatura, né, inferoideia para cá. Então, e você vai liberar as vias aéreas do paciente aqui, vai ficar melhor. A respiração, dá para perceber bem, ó, melhora. dá para perceber bem que aperta, né? É apertado aqui essa parte, ó. Todo né? paciente... Você tem a continuidade aqui do pescoço, da garganta, que fica apertado, né? Sim. Mais qualidade de vida também, Mais qualidade de vida, a vida social melhora muito. Tem uma réplica, você estava pedindo como é que é a cirurgia, né? Tem a foto de uma réplica, não é? Tem, Ana? É a réplica dele mesmo. Para entender. Para essa cirurgia, nós fazemos esse modelo. Esse modelo chama modelo de estereolitografia, que é uma cópia fiel do crânio do paciente. Essa parte em rosa, porque está em casa, essa parte em rosa, então, que seria aí a base. Pode colocar a imagem para nós, ó. A parte em rosa aqui é a base, né, que é a cópia perfeita do crânio do paciente. É feita uma tomografia computadorizada, essa tomografia feita em formato DICOM, um CD, é enviada ao departamento que faz esses modelos, o computador que faz esse modelo de estereolitografia, né, que é uma prototipagem. E com isso daí nós planejamos a cirurgia. Então nós fazemos isso aqui, esse não é a prótese que foi nele, entendeu? Então esse é uma prótese de argila que é feita, né? Sim. E para demonstrando o que vai ser o paciente. Então é realizado a cirurgia antes de fazer no paciente, né? Você faz nesse modelo. Todos os encaixes, todos os encaixes, todos os avanços, o que tem que ser feito é feito aí. Ficou bom aí daí é transferido para o paciente com as próteses definitivas, que também tem a foto da prótese definitiva, e também tem a foto da prótese. Há um desgaste desse material, a operação definitiva? A operação é definitiva. A operação é definitiva.
tudo tem desgaste, né? Pode ser que ao longo prazo você pode ser que tenha que trocar a parte craniana, pode ser que tenha que trocar futuramente, mas é muito a longo prazo. Muito a longo prazo. E a pergunta que eu queria fazer, até a Mônica estava conversando sobre isso, há um desgaste? Quer dizer, eu estou escutando estralar, quer dizer, eu posso estar num caminho de um desgaste aqui dessa... Sim, pode estar. Porque no joelho acontece isso, né? Acho que uma referência mais ou menos parecida, o joelho acontece isso. Aqui também acontece? Acontece, mas não mais, geralmente, dos 15 aos 35 anos. Não sei se você está dentro dessa faixa aí. Eu já passei um pouquinho, viu? Então acontece bastante isso daí, que é uma reabsorção articular interna em adolescentes. Acontece muito essa parte nesse período da idade. Então começa a ter uma reabsorção, muitas dores, e há esse desgaste que, se você não detectar, ele vai avançando, e acontece o que eu falei, começa a mandíbula retruir, mordida aberta e dores. E dores, né? E tem que ser diagnosticado precocemente, o ideal. Então os pais têm que ficar bem atentos nas crianças que estão na puberdade, né? E tem que observar muito nessa época. Agora, Altafini, a gente está vendo aqui a questão da estética, da respiração, mas esse tipo de acessório, né, que é uma coisa muito boa que está acontecendo, a operação foi feita aqui no Hospital Fornecedor de Cana. Sim. Vamos pensar também na questão dos acidentados, também, né? Sim. Casos de acidente também. Sim. Então, qual os fatores que levam a você colocar uma prótese de côndilo? São patologias que acometem a articulação. Uma delas são injúrias traumáticas, né? Acidentes de trânsito, de moto, caiu e ocorreu uma fratura, né, no osso, né, do côndilo aqui. Muitas vezes ele se degenera completamente, então é uma indicação de uma prótese de côndilo. Existem inúmeros fatores que podem levar a uma degeneração do côndilo, né? Um posicionamento errado desse disco, essa reabsorção condylar idiopática, tem artrite reativa, temos anquilose da ATM, que o côndilo ele se funde com o osso temporal. Puxa! E a pessoa não consegue abrir a boca. Não tem articulação. Não abre assim, não abre a boca, abre a boca, que o osso se funde. Tem uma anquilose fibrosa e anquilose verdadeira óssea mesmo, né? Ou também pode ser uma hiperplasia condylar, né? Quando começa o côndilo a crescer, ou de um lado ou bilateral. Então você percebe a pessoa, você conhece a pessoa, depois passa um ano, você vê que ela está com o queixinho torto para o lado. Porque está crescendo um lado, o outro lado está crescendo. Então ela está tendo uma hiperplasia de côndilo, então um crescimento da cabeça daquele côndilo, ao contrário da outra reabsorção que está perdendo a massa condylar. Então você pode ter um aumento ou uma diminuição do côndilo. Olha, tem perguntas, 25, deixa eu só dar o 2534-1234, você participa ao vivo com a gente, alguma pergunta para fazer? Estamos ao vivo, 19 horas, sexta-feira, pode ligar, você vai conversar com o doutor, tirando suas dúvidas. Chegaram 2 perguntas pelo nosso Facebook. Olha só, primeiramente a Elisângela Silva, ela que é esposa, doutor, do Alex Mateus, diz que ela fez a primeira cirurgia com o senhor e disse que o resultado ficou muito bom e ela quer agradecer realmente ao trabalho aí que foi feito, então, aí na Elisângela Silva, esposa do Alex Mateus, ligou para agradecer o profissionalismo aí do doutor. Além disso, o Vi aqui, Aparecida, diz, bom, o meu caso é diferente, eu tenho meu maxilar solto e dói muito. Ele quer saber se tem solução para o caso dele. Todas as vezes que ele vai comer, faz muito barulho e dói. Tá, então, primeiramente, obrigado, Elisângela, pelo carinho, muito obrigado. E provavelmente o seu problema é um problema da articulação temporomandibular. Ele está falando que tem muitos estalidos. Está dizendo que toda vez que vai comer faz barulho e chega a doer. A doer bastante. Ele deve ranger os dentes à noite, apertamento, dentário. Então, quando provavelmente ele acorda de manhã com dores, né? É que nem você vai tenso, porque ele ficou a noite toda com apertamento. É que nem você vai numa academia, fica fazendo um monte de ginástica e o dia você está com o músculo doendo. Então, à noite, que é para descansar, para os músculos estarem descansando, ele está trabalhando. Então, quando ele acorda de manhã, ele acorda já com dor, como se ele estivesse comendo a noite inteira. Na hora que ele vai se alimentar de verdade, daí ele vai sentir, está cansado já antes de começar a comer já. Então começa a ter uma disfunção da articulação. Ele pode estar com um deslocamento desse disco articular
ele pode estar até tendo uma reabsorção nesse côndilo. Entendi. Precisa fazer uma avaliação nele, precisava dar uma olhada. Tem que olhar. Porque, como eu falei, a articulação é a articulação mais complexa do corpo. E tem que ser essa avaliação crítica, né? Para saber a causa. A causa para poder direcionar corretamente o tratamento. E, o que é muito importante, só o uso da prótese é realizado em último caso, quando todos os tratamentos que você fez na articulação temporomandibular não obteve nenhum resultado satisfatório. Então, daí você tem que lançar a mão da prótese, senão você trata a articulação. Estamos no quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Tem telefone? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Oi, quem fala é Coral. Quero cumprimentá-lo pelas felizes perguntas ao doutor e a ele cumprimentar pela bela aula que ele deu, primeiramente. E a segunda aula foi dele fazer uma bela divulgação do hospital, é sinal que ele está por dentro, conhece, ele falou os números claros do que é hoje a potência do nosso fornecedor. Então, cumprimentar vocês pelo programa, por ele como profissional, e é isso que a gente fica feliz em administrar uma entidade como a nossa, de grande prestígio e de grande atendimento, falando socialmente. Tá certo, senhor Coral, muito obrigado, viu, pela sua ligação. É um prazer conversar com o senhor. E a gente ajuda, né, a população a ficar aí, né, a tirar as dúvidas, né, principalmente ligado aí à saúde. Então, uma contribuição muito importante que o hospital, junto com o Piracicaba Agora, fornece à população de Piracicaba, né? Isso. Importante é vocês que desenvolvem um bom programa, feliz iniciativa. Eu acho que é muito importante. A gente só ter recebido elogios. Essa meia hora aí, ela acaba sendo importante, porque com poucas palavras, você vê, o doutor Leonardo aí deu uma aula maravilhosa. Deu né? uma aula, então é muito importante, eu fico feliz. Tá certo. Que agradece. Boa muito noite. obrigado. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, se tratando, né, dessa questão, ela é muito importante, porque eu volto a falar, né, do meu aluno, que a autoestima, né, o senhor mesmo falou aqui, né, falou a questão da autoestima do paciente, mas para ele foi muito importante até para o trabalho dele, para a comunicação, ele trabalha com a população, então isso ajuda muito. Às vezes a pessoa fica com medo, será que eu devo, né, ela tem essa dificuldade, e por vezes a gente vai se adaptando às dificuldades, a gente não pensa que há possibilidade de uma solução. O ser humano acostuma estar com o ruim, eu falo. Exatamente. Então tem essa possibilidade, né? Tem pergunta, Mônica? Pois não. Tem mais sim. Ele gostaria de perguntar aqui, na verdade, o Cássio, ele gostaria de saber qual que é a diferença, justamente o senhor falou aí de ATM, né, e DTM. Exatamente. O que é a diferença? Que muitas pessoas não entendem, né, doutor? Tá. A ATM é o nome da articulação temporomandibular. ATM, articulação temporomandibular. Quando essa articulação temporomandibular, ATM, está sofrendo de alguma patologia, alguma doença, então nós chamamos ela de DTM, que é uma disfunção temporomandibular. É uma disfunção, é um problema na articulação temporomandibular. Então, ATM é apenas o nome da articulação. Perfeito. Tá? Agora, para explicar quem está em casa também, o dentista ele pode identificar já um problema de articulação? Ele está apto a isso? Quer dizer, o dentista, periodicamente, todos nós vamos, né, a cada 4 meses, a cada 6 meses. Ele pode identificar, olha, está mudando um pouquinho aí, seu queijo está vindo um pouco mais para frente. Há essa possibilidade? Sim, há possibilidade. Ele que é o profissional que está direto com o paciente, vendo o paciente periodicamente, a cada 4, 6 meses, ele vai, na ficha clínica dele, ele vai estar anotando e vai identificar isso daí. Vai identificar com certeza. Perfeito. É o profissional indicado para isso. Joia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de estar falando do hospital e abrangendo todos esses assuntos muito interessantes. Levando informações à população, o que é muito importante, né? Esclarecendo todas essas dúvidas, todas essas questões que muitas pessoas, né, não têm aí a possibilidade de ter orientações. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba.